Bom dia, minhas irmãs, meus irmãos, né? Quase boa tarde, mas glória a Deus, né? Mais um dia de devocional, mais um dia aqui servindo e abençoando vidas para a obra do nosso Senhor Jesus. Eu glorifico a Deus por cada vida, pela sua vida que está me ouvindo, por cada vida que está aqui, né? Não é sobre mim, é sobre Ele. E quando o Espírito Santo me trouxe essa palavra, confesso que ele me deu essa palavra faz menos de meia hora, né? E eu tô desde a hora que eu acordei pedindo pro Senhor uma palavra. E quando ele me deu essa palavra, quando eu li, o Espírito Santo, ele me tocou tão profundamente que eu falei, eu preciso gravar isso, eu preciso, porque tem vidas precisando dessa palavra que o Senhor me deu, né? E a nossa devocional hoje, ela tá no livro de Atos, no capítulo 17, do versículo 16 em diante, né? Que vai falar sobre Paulo, né? Sobre Paulo, Silas e Timóteo, mais atentamente a Paulo, né? E vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz. Enquanto estava esperando Silas e Timóteo em Atenas, Paulo ficava revoltado a ver a cidade tão cheia de ídolos. Ele ia para a sinagoga e ali falava com os judeus e com os não-judeus convertidos ao judaísmo. E todos os dias na praça pública ele falava com as pessoas que se encontravam ali. Alguns professores epicureus e alguns estoicos discutiam com ele e perguntavam: o que esse ignorante está querendo dizer? E outros comentavam: parece que ele está falando dos deuses estrangeiros. Diziam isso porque Paulo estava anunciando Jesus e a ressurreição. Então eles o levaram a uma reunião da Câmara Municipal e disseram: gostaríamos de saber que novo ensinamento é esse que você está trazendo para nós, pois você diz algumas coisas que nos parecem esquisitas e nós gostaríamos de saber o que elas querem dizer. Por enquanto eu vou parar até aqui porque eu quero me atentar a esse texto. Depois a gente vai para a segunda parte. Mas nesse texto a gente pode ver que Paulo estava evangelizando. Ele estava pregando as boas novas para as pessoas daquele tempo que não conheciam Jesus, né? Os religiosos daquela época, e muitas pessoas também, não sabiam que Jesus era o Messias, não sabiam quem era Jesus. E ele estava pregando que Jesus, ele morreu, ele derramou sangue na cruz e que Jesus ressuscitou. E os religiosos, eles sabiam da lei, mas eles não tinham entendimento do Espírito Santo, de saber quem era Jesus. Eles não conheciam Jesus. E na cabeça deles, eles começaram a repreender Paulo, né? Quem é esse ignorante? Quem é esse que está ousando falar de um estranho, né? E quando eu li esse texto, o Espírito Santo me despertou a pensar e a falar que se naquela época, onde as pessoas estavam tão próximas de Jesus, Jesus ele já tinha vindo, já tinha morrido, já tinha derramado o seu sangue na cruz, e as pessoas estavam tão próximas, e ali elas já não queriam ouvir as boas novas. Imagina hoje em dia, o que nós estamos fazendo? Será que a gente está pregando as boas novas? Será que a gente está anunciando que Jesus está voltando? Que a vinda de Jesus está mais próxima do que a gente imagina? Porque, irmãos, é verdade. Jesus está à porta. Ele vem e falta pouco. Falta pouco, o céu já está quase aberto para a vinda do nosso Senhor. E o que a gente está fazendo? Será que a gente está como Paulo? Porque Paulo aqui, ele estava pregando sem medo, né? Paulo estava estava no Egito. No Egito não, perdão, ele estava na Grécia, em Atenas. E ali ele estava pregando sem medo do que os outros iam dizer, porque ele sabia quem ele estava servindo. Ele conhecia Jesus, ele sabia, Jesus havia transformado a vida dele. Paulo, ele teve somente um encontro com Jesus, e esse encontro foi o suficiente para transformar toda a vida de Paulo. Eu não sei se vocês conhecem quem Paulo era, mas antes de Paulo se converter, Paulo era um assassino, ele era um perseguidor dos cristãos, e ele teve toda a sua vida transformada. E será que a gente está sendo como Paulo? Será que a gente se encontrou verdadeiramente com Jesus ao ponto de ter a nossa vida transformada e anunciar aquilo? Irmãos, hoje em dia o evangelho está totalmente distorcido.
Hoje em dia as pessoas estão pregando aquilo que os outros querem ouvir e não aquilo que é para ser pregado, aquilo que Deus afirma, aquilo que a palavra afirma. E não, irmãos, isso é muito grave, isso é muito grave. A gente tem que pregar aquilo que vem do Espírito Santo, aquilo que a palavra nos diz e não aquilo que as pessoas querem ouvir. E Paulo, ele pregava sem medo, né? Se a gente for ver na segunda parte, né, na nossa segunda parte, vai dizer assim, a partir do versículo 22. Então Paulo ficou de pé diante deles na reunião da Câmara e disse: Atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoram seus deuses, encontrei um altar em que está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. Se a gente for ver aqui, os religiosos, eles tinham conhecimento da lei. Eles adoravam, mas eles não sabiam o que eles estavam adorando. Aquela cidade estava perdida para a idolatria. E assim é hoje em dia, irmãos. Quanta idolatria tem no nosso mundo, quanta idolatria tem até mesmo no nosso coração. Às vezes a gente adora algo, que a gente está preso a algo que a gente nem lembra, a gente nem sabe. Aquilo que está tomando o lugar de Deus na nossa vida. Né? E assim se encontrava aquela cidade. As pessoas tinham construído um altar que estava escrito ao Deus desconhecido, um Deus que eles nem sabiam, mas que Paulo estava ali anunciando. Eu estou anunciando esse Deus para vocês. E quem é esse Deus? Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, é o Senhor do céu e da terra, e não mora em templos feitos por seres humanos. E também não precisa que façam nada por ele, pois é ele mesmo que dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Paulo está anunciando: Deus é o dono de tudo isso. Há somente um Deus. Um Deus. E era esse Deus que ele estava pregando para os religiosos, para as pessoas da época. Se nós formos ler as passagens anteriores, nós vamos ver que Paulo, ele já estava, né, no seu ministério. E quantas pessoas foram tocadas, quantas pessoas foram convertidas por causa do evangelho que Paulo estava anunciando. Glória a Deus, e assim a gente deve ser. A gente tem que anunciar sem medo, irmão, sem medo de abrir a boca. A gente tem que anunciar aquilo que o Espírito Santo quer que a gente anuncie. Que há somente um Deus, que há somente um Salvador, que é Jesus Cristo, que derramou o sangue dele, o precioso sangue dele na cruz, por amor a mim e a você, e que somente ele é a salvação, somente ele tem as chaves que vai nos levar para o reino eterno, somente ele e mais ninguém. E Paulo vai dizer aqui, mais para frente, no versículo, continuando, aqui mesmo no versículo 27, ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós, porque, como alguém disse, nós nele vivemos, nos movemos e existimos. E alguns dos poetas de vocês disseram: nós também somos filhos deles. E mais para frente no 30 vai dizer: no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ele manda que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam dos seus pecados, pois ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu a prova disso a todos quando ressuscitou esse homem. Quem é esse homem, irmão? É Jesus, é o Filho de Deus, né? Aqui diz, Paulo já estava anunciando: arrependam-se. E eu vim aqui, eu senti hoje, irmãos, essa palavra ela tocou tão profundo no meu coração que eu precisava vir aqui hoje para dizer: arrependam-se, vocês que ainda vivem no mundo, vocês que ainda não tiveram encontro com Jesus de verdade. Arrependa-se da vida que você está vivendo, dos atos que você está cometendo, né? Arrependa-se, porque Deus ele está na tua frente, com a mão estendida para te perdoar, para te abraçar e te acolher. Deus te ama como ninguém te ama. E Deus ele foi capaz de dar seu único filho para morrer por nós. Vocês têm noção disso? Quanto que isso é forte, quanto que isso é poderoso? O seu único filho, seu filho que estava lá, do lado dele, sentado ao lado dele,
E Jesus veio, se fez homem, se fez carne, viveu nesse mundo pecaminoso. Ele desceu da sua glória e ele se fez humilde para poder habitar nesse mundo. Jesus, ele foi ignorado, ele foi humilhado, ele sofreu na cruz, ele derramou seu sangue na cruz. Por quê? Porque eu e você temos valor, porque nós somos importantes para Deus, porque nós somos filhos de Deus, assim como Jesus é, e porque tem um reino dos céus nos esperando. A palavra diz que há um banquete nos esperando, e que haverá o dia que, como eu li para vocês, ele marcou o dia em que ele vai julgar o mundo com justiça. Esse dia está próximo, irmãos. Jesus está voltando. E muitas pessoas têm medo desse dia, mas esse vai ser um dia de alegria, porque se você estiver debaixo da graça, se você estiver marcado com a identidade de Jesus em você, você estiver firme na palavra, não há o que temer. O reino já é seu, a salvação já é sua. E a gente vai sentar à mesa com Jesus, com pessoas que foram heróis da fé, pessoas assim que derramaram o seu sangue, né, para que eu e você hoje tivesse a oportunidade de estar lendo a palavra. E olha o quão rico isso é. Jesus, ele está esperando por nós, pelo nosso encontro, para olhar face a face, comigo, com você, e dizer, eu não vi a hora de te abraçar, não vi a hora de te receber. Jesus, ele quer salvar a sua vida. Mas você precisa querer, você precisa aceitar, você precisa ser como Paulo, conhecer Jesus de verdade, anunciar as boas novas. Eu fiquei me questionando, irmão, será que eu estou anunciando as boas novas? Será que eu estou anunciando aquilo que Deus quer que eu fale? Muitas vezes não. Eu confesso para vocês, muitas vezes não, por medo do que as pessoas vão falar, por medo do que as pessoas vão me julgar, mas eu tenho que ter a convicção de que não é sobre mim, não é eu, é Ele. E as pessoas, elas podem me repreender, elas podem me julgar como loucas, como ignorante, né, como elas estavam fazendo com Paulo. Mas Jesus vai olhar para mim no dia que ele voltar e vai falar, filha, eu te conheço, eu te amo e eu me orgulho de você. É isso que eu quero ouvir do meu Pai. E é isso que eu quero que vocês ouçam também. Então eu precisava vir aqui hoje para dizer para vocês, arrependam-se, volte para Jesus. Ou se você não teve a oportunidade de conhecer Jesus, hoje eu te apresento Ele. Jesus é o Salvador da tua vida, Ele te ama, aceite Ele na sua vida. E anuncia boas novas de que Ele está voltando, que o dia do nosso encontro está perto, está próximo, e será um dia de alegria, um dia de festa, e há uma eternidade preparada para nós, uma eternidade ao lado daquele que nos criou, daquele que nos ama, uma eternidade sem tristeza, uma eternidade sem dor. Vocês conseguem imaginar isso? Então, irmãos, que da mesma forma, eu oro para vocês que da mesma forma que o Espírito Santo tocou profundamente na minha vida, né, nesta manhã, por essa palavra, ela fale no coração de vocês. Volta para Jesus. Aceita Jesus na sua vida. Viva para Ele. Viva para Ele cada dia da sua vida, que não vai valer a pena, porque o céu está se abrindo. E Ele virá em glória para buscar aqueles que perseverou, aqueles que o amou até o último segundo. Mas tem uma eternidade nos esperando. E isso vale a pena, irmãos, isso vale a pena. Viver lá ao lado de Deus, ao lado de Jesus, não tem preço. Então é isso que eu desejo para vocês. Eu quero orar bem rapidinho para vocês, né, consagrar esse dia para aquele que é o dono desse dia. Pai, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, por mais esse dia, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um, Senhor. Que esta palavra, Pai, seja um renovo na vida de cada pessoa que está ouvindo ela, Senhor. Essa palavra, ela não veio do meu coração, ela veio do teu coração, Pai. E eu oro, Pai, eu te agradeço, Senhor, porque foi o Senhor que trouxe ela a nós. E eu oro, Pai,
para que essa palavra seja um divisor de vida, um divisor de águas na vida de quem está ouvindo. Pai, que depois dessa devocional, depois desta manhã, Senhor, haja transformação na vida de cada pessoa. Que essa pessoa que está me ouvindo, Pai, ela possa ter um encontro de verdade contigo, Senhor, e possa ter a certeza de que o Senhor a ama e que o Senhor está de braço aberto para receber e para transformar a vida dela, Pai. Em nome de Jesus, Pai, vá à frente, Senhor, desse dia. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor é para nós. O teu amor por nós, Pai, já é a nossa maior fonte de agradecimento, Pai. Nós entregamos esse dia a Ti, Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque nós sabemos que a Tua vinda está próxima e nós ansiamos por esse dia. Nós te esperamos, Pai. Como a noiva espera pelo casamento, nós esperamos pelo nosso encontro contigo, Pai, porque será um dia de alegria. Então prepara o nosso coração e usa-nos, Senhor. Destrava as nossas línguas. Abra a nossa boca para a gente anunciar, Pai, que o Senhor nos ama e que o Senhor está vindo nos buscar. Muito obrigado, louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bendito e digno de toda a honra e toda a glória. No nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, irmãos. E até amanhã, se Deus permitir.